Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova, nesse curso preparatório aí para a carreira de técnico do INSS, essa é a nossa aula de número 17. Na aula anterior, terminamos falando sobre o segurado obrigatório na categoria de segurado empregado. Vimos todas as possibilidades, passei para vocês aquele macetinho lá do no Brasil, pelo Brasil, para o Brasil, trabalhar no Brasil, lembra? Né? Então, o contratado e trabalhar. Então, terminando essa parte, eu falei que a gente continuaria na aula seguinte a falar sobre os segurados empregados. Então, vem comigo, vamos para os nossos slides, a gente vai entrar lá nos segurados empregado doméstico, que é a próxima categoria que aparece lá para você, no artigo 11 da 8213 ou no artigo 12 da 8212, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Vamos ver o segurado empregado doméstico. Aqui, diferente da questão do empregado, o conceito é idêntico ao conceito do direito do trabalho. Então, é considerado empregado doméstico aquele que presta serviço contínuo a uma pessoa ou família, em âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos, opa, me dá um minuto aqui. De novo. Serviço contínuo, pessoa ou família, atividades sem fins lucrativos. Vamos por partes. Primeiro, o que é o tal do serviço contínuo? A lei não estabelece qual que é a habitualidade necessária para se determinar o conceito de serviço contínuo. Serviço contínuo seria a continuidade de prestação do serviço ou habitualidade. Você pode dizer, professor, a habitualidade é todo dia. Para o empregado doméstico, não necessariamente, tá certo? Atualmente, o conceito ele é dado pela jurisprudência. Eu posso passar para vocês aquela jurisprudência que eu tenho em contato direto aqui, que é a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região aqui do Paraná. Atualmente, eles entendem como sendo a partir de 3 dias da semana. Se eu repito ou se eu me mantenho trabalhando 3 dias da semana, todas as semanas para a mesma pessoa ou família, então eu tenho serviço contínuo e sou empregado doméstico. Tá certo? Então, serviço contínuo é isso, é a habitualidade, a continuidade da prestação do serviço. Tenho que trabalhar para uma pessoa ou família, portanto, não posso ser empregado doméstico trabalhando para pessoa jurídica, não tem como. Em âmbito residencial, então não adianta o meu patrão me contratar para fazer a limpeza do consultório dele. Tem que ser na residência dele. Se eu limpei o consultório dele, eu sou o contribuinte individual, prestador de serviço para outro contribuinte individual. Tá certo? Em atividades sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos para quem? É a pergunta. Essa atividade que eu exerço é sem fins lucrativos para o empregador. Tá certo? Então, quem me contrata não pode obter lucro com a minha atividade de empregado doméstico, tá? Então, sem fins lucrativos para o empregador, tá certo? Se o empregador quer obter lucro com a tua atividade, então ele tem que te contratar como prestador de serviços ou como funcionário, tá? Como que isso funciona, professor? Por exemplo, contratei a Dona Maria para ser a minha empregada doméstica. Só que a Dona Maria tem mãos de fada, ela cozinha como ninguém. Nunca comi um feijão igual dela. Aí eu vou aproveitar, já que a Dona Maria cozinha tão bem, quem cozinha para 1, cozinha para 10, né? É só aumentar a quantidade. E vou fazer a Dona Maria cozinhar quilos e quilos de arroz, de feijão, de carne, fritar quilos e quilos de batata. Vou fazer um monte de marmitex, quentinha, enfim, cada região do Brasil chama de um jeito, e vou começar a vender. Parou tudo, Dona Maria não é mais empregada doméstica.
Dona Maria passou a ser sua funcionária no seu micro negócio. Ela é sua cozinheira, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Atividades sem fins lucrativos para o empregador, tá bom? Temos que distinguir a diarista da empregada doméstica, tá certo? A diferença entre diarista e empregado doméstico é a prestação do serviço contínuo. Se você entra no conceito de serviço contínuo, como a gente viu aqui, normalmente repetição por mais de 3 dias da semana, todas as semanas, caracteriza empregado doméstico, então diarista é aquele que vai menos. Então é aquele que vai uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ela é considerada diarista. A diarista não está excluída do RGPS, ela é enquadrada como contribuinte individual e a hora que a gente falar da categoria do contribuinte individual, eu vou passar para vocês onde é que está se encontrando a diarista, onde que a gente encontra a diarista no meio ali do conceito do contribuinte individual, tá certo? Então, a diarista é diferente da empregada doméstica apenas na questão da continuidade da prestação do serviço, tá? O resto do conceito é igual. A diarista tem que trabalhar para uma pessoa ou família em âmbito residencial e em atividades sem fins lucrativos, tá? Mas ela é enquadrada como contribuinte individual, ou seja, ela também é segurada obrigatória, tá bom? E aí, a hora que a gente estiver falando do contribuinte individual, eu vou passar para vocês onde que a gente encontra no conceito do contribuinte individual a diarista. Seguindo, vamos ver os contribuintes individuais. Inciso 5 da 821 do artigo 11 da 8213 ou artigo 12 da 8212. Esta categoria foi criada pela Lei 9876 de 99, ao reunir os antigos segurados empresários, autônomos e equiparados numa única categoria, tá certo? Virou tudo uma coisa só. E aí, assim como o empregado, como segurado empregado, a gente tem várias subcategorias que vão estar nos incisos A, B, C, D e etc. do inciso 5 lá do artigo 12 ou do artigo 11. Então, as subcategorias são as seguintes. Aquele que exerce atividade agropecuária ou pesqueira com auxílio de empregados. Esse daqui é o produtor rural, pessoa física, tá certo? É esse cara aqui, produtor rural, pessoa física, tá? Esse conceito é extensivo ao cônjuge ou companheiro que participe junto com o segurado da atividade agropecuária ou pesqueira, nos termos do parágrafo 12 do artigo 12 da 8212 ou do artigo 11 da 8213, também parágrafo 12, não muda. Como eu falei, o artigo 11 da 8213 e o artigo 12 da 8212, eles são copia e cola um do outro, tá certo? Então, o conceito aqui de contribuinte individual é extensivo aos cônjuges e companheiros, tá bom? Seguindo. Aquele que explora atividade de extração mineral ou garimpo, independente de possuir funcionários. É atividade de extração mineral ou de garimpo? Beleza, é contribuinte individual, tá bom? Se for pessoa física, lógico, tá? O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. O pastor, o padre, são os exemplos, tá? Esse cara, ele é contribuinte individual, tá bom? Seguindo. O brasileiro que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro, a ONU, por exemplo, excluindo-se se coberto por regime de previdência próprio. Regime próprio de previdência ou regime de previdência do país de residência e assim por diante. Vocês vão dizer, mas professor, isso daí não é caso de empregado? Detalhe, olha aqui, ó. O contratante é o organismo internacional e não a União. Se o empregador fosse a União, ele seria enquadrado como empregado naquele conceito que a gente viu. Quer usar o macete aqui para você ver? Como que era o macete? É trabalha
ou contratado no, para, o, pelo e para trabalhar no Brasil. Então, ele trabalha no Brasil? Não, ó, ele trabalha no exterior. Trabalha para o Brasil? Não, ele trabalha para organismo oficial internacional. Ele trabalha pelo Brasil? Não, ele trabalha para o organismo oficial internacional. Ele foi contratado para trabalhar no Brasil? Não, ele foi contratado para trabalhar no exterior. Pronto. Aplicamos as regras aqui do nosso macete? Não, ela não deu certo. Não caiu nenhuma das possibilidades. Se não caiu nenhuma das possibilidades, então ele não é empregado. Ele é contribuinte individual. Mas a exceção é a mesma, salvo se coberto por regime próprio de previdência. Ou seja, se ele for coberto por regime de previdência obrigatório pelo país contratante, pelo organismo oficial e assim por diante, tá bom? O sócio que trabalha na empresa, ou seja, ofere remuneração ou prolabore, como costuma ser chamado, e o síndico de condomínio. O síndico de condomínio, mesmo que a remuneração seja indireta, ou seja, através de isenção de taxa condominial. Eles são considerados contribuintes individuais e são segurados obrigatórios. Quem presta serviço de natureza urbana, o autônomo, ou rural, o boia-fria, em caráter eventual a uma ou mais empresas sem vínculo empregatício, também é contribuinte individual. O prestador de serviço a uma ou mais empresas sem vínculo empregatício, o contador, por exemplo, e aquele que exerce por conta própria a atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. O médico, o advogado, por exemplo. E a expressão ou não refere-se a diarista. Lembra que eu falei? Atividades sem fins lucrativos, né? Então, ele coloca aqui, ó, atividade com fins lucrativos ou não. O ou não é o diarista. A diarista está aí, tá bom? Um detalhezinho bem bacana, ó, o artigo 9º, parágrafo 5º do Decreto 3.048, ele traz um rol exemplificativo das atividades que são sujeitas à filiação obrigatória como contribuinte individual. Então, dando uma lida ali, você pode ver várias categorias que são enquadradas como atividade que inclui o sujeito como contribuinte individual, segurado obrigatório. Vale a pena dar uma lida, porque pode cair na tua prova, que ele fala assim, o médico é enquadrado, bom, tá aí, contribuinte individual. Dá uma lida lá que você vai ver, tá bom? Seguindo. Dos trabalhadores avulsos, prestador de serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, o órgão, ou do sindicato, tá certo? Um exemplo são os portuários. Como que isso funciona, pessoal? Funciona assim, ó. Eu tenho de um lado o trabalhador, limpa, volta. Eu tenho de um lado o trabalhador e eu tenho do outro aqui, ó, empresa 1, empresa 2, empresa 3, beleza? Tenho 3 empresas para quem esse trabalhador está prestando serviço. Se esse trabalhador faz esse caminho aqui, ó, direto com a empresa, então ele é o quê? Contribuinte individual. Porque ele está aqui, quer ver? Ó, vou voltar para vocês verem, ó. Aqui, ó. Quem presta serviço de natureza urbana, por exemplo, em caráter eventual, ou seja, sem vínculo empregatício, a uma ou mais empresas. Pronto. Esse cara é contribuinte individual. Qual que é a diferença dele para o trabalhador avulso? O
trabalhador avulso, ele não pode fazer esse caminho aqui, ó, direto para a empresa, tá certo? O trabalhador avulso, ele tem que obrigatoriamente procurar o ógmo ou o sindicato. Então, ele se filia ao órgão gestor de mão de obra ou ao sindicato, e é o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra que vai encaminhá-lo para a prestação do serviço à empresa 1, à empresa 2 e à empresa 3. Nessas situações, não há, tá? Sempre, não há vínculo empregatício com as empresas, nem com o ógmo ou sindicato. Então, eu não tenho vínculo empregatício nem com o ógmo, nem com o sindicato, nem com as empresas para quem eu presto serviço. Isso é um tipo de contratação muito típica do serviço portuário, tá? Os estivadores, enfim. Os trabalhadores se filiam ao sindicato ou ao órgão gestor de mão de obra e são o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra que entram em contato com as empresas para oferecer a mão de obra, tá certo? Os trabalhadores são encaminhados para as empresas para quem eles vão prestar serviço e aí, a partir do momento em que eles terminam a prestação do serviço, o sindicato ou o ógmo recebe o valor da mão de obra e repassa para o trabalhador, tá certo? Normalmente o pagamento é feito em diárias ou horas de trabalho, tá certo? Seguindo. Dos segurados especiais. Quem é considerado segurado especial? É a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, tá? Então eu tenho que morar no próprio imóvel rural, tá? Ou morar na cidadezinha perto, ou seja, uma cidadezinha de meio urbano ou de meio rural, aglomerado urbano ou rural, mas que fique próximo ao imóvel onde eu planto e trabalho, tá bom? Que trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar. Façam um asterisco que depois a gente vai ver o que é o tal do regime de economia familiar. Ainda que com auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, nas seguintes condições. Quais são as atividades que eu presto? Que eu me enquadro como segurado especial. Produtor, tá certo? Que explore, depois a gente vai ver ali, é um produtor que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais ou que explore atividade de seringueiro ou extrativista vegetal e faça dessas atividades o principal meio de vida. Isso aqui é a regra básica, tá? Então, eu posso ser produtor que explore atividade agropecuária ou que explore atividade de seringueiro ou extrativista vegetal e faça dessas atividades meu principal meio de vida. Além de produtor, na condição de produtor, eu posso ser proprietário da terra, usufrutuário da terra, possuidor da terra, assentado, parceiro ou meeiro, outorgado, comodatário ou arrendatário rural. Tá? São as condições em que eu posso me encontrar como produtor explorando atividade agropecuária ou de seringueiro ou extrativista vegetal, fazendo da atividade de seringueiro ou extrativista meu principal meio de vida. Tá? A exploração da agropecuária, da atividade agropecuária, tem que ser em terreno de até 4 módulos fiscais. De acordo com cada região, os módulos fiscais mudam. Eles podem variar de tamanho município a município, porque é o município quem determina. Então, não precisa se preocupar com área, com medida de área, metros quadrados, quilômetros quadrados, alqueires, acres e assim por diante. Você tem que se lembrar que são 4 módulos fiscais, tá certo? E na questão do seringueiro ou do extrativista vegetal, dá uma lida lá nesse inciso 12
do artigo 2º da Lei 9985 de 2000, que é a lei que define a atividade de seringueiro ou extrativista vegetal. Ela diz ali quais são os requisitos, o que eu tenho que preencher para ser um extrativista vegetal ou seringueiro, tá certo? Dá uma lida lá. Além de produtor, eu posso ser pescador artesanal ou a este assemelhado e que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, tá certo? Não são os grandes pescadores que têm barcos pesqueiros, não, é o pescador artesanal, aquele que faz tudo meio manual, tá? Que pesca para a sobrevivência da família, enfim, tá? Então não confundam, não é o grande pescador, não é aquele cara que tem frotas de barcos, vários barcos e vai pescar, enfim, não. Esse aqui é o pescador artesanal, tá bom? Então eu posso ser produtor rural ou pescador artesanal, tá certo? Ou cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, dos segurados anteriormente descritos e que trabalhe com o respectivo grupo familiar, tá? Uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente é o tal do conceito do regime de economia familiar, tá bom? Então, eu posso ser produtor, explorando atividade agropecuária ou de seringueiro, e posso ser pescador, ou ainda cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, dos segurados anteriormente descritos, ou seja, do pescador ou do produtor, tá? E que trabalhe com o respectivo grupo familiar. Temos que ver uma questão com relação à idade mínima do filho, tá? Porque, olha aqui, de acordo com a jurisprudência, é aceito o serviço do menor a partir dos 12 anos de idade para todo e qualquer período anterior à vigência da Lei 8212 de 91. Porque este era o limite anterior para a exploração, digamos assim, do trabalho do menor, ou para o ingresso do menor ao mercado de trabalho, tá? A partir da vigência da Lei 8212, passou o limite para 14 anos de idade, tá? No período da vigência da Lei 8212 de 91, ou seja, julho de 91, até a edição da Lei 11.718 de 2008, que alterou este conceito e passou para 16 anos a partir de então, de acordo com o texto do parágrafo 7º desse mesmo artigo, ou seja, artigo 11 da 8213 ou 12 da 8212, para serem considerados como segurados especiais, devem comprovar a efetiva participação na atividade rural juntamente com o grupo familiar, com o respectivo grupo familiar. Então não se esqueçam, até 91 eu começo a partir dos 12 anos de idade, de 91 a 2008 dos 14 anos de idade e de 2008 em diante dos 16 anos de idade. Seguindo. A utilização pelo grupo familiar de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador, contribuinte individual ou boia fria, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não descaracteriza o regime de economia familiar. Então, assim, ó, antes da edição da Lei 11.718 de 2008, a contratação de empregados descaracterizava o regime de economia familiar. Com a edição da Lei 11.718, entrou essa possibilidade de você contratar empregados por prazo determinado ou de trabalhador, contribuinte individual ou boia fria, ou seja, prestador de serviço, nas épocas de safra, na razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no ano civil. Então, vamos lá. Ano civil, estamos falando de janeiro a dezembro. Tá certo? A razão de 120 dias, pessoas por dia no ano civil, significa que de janeiro a dezembro eu posso contratar a qualquer
combinação, 120 pessoas por dia. Então funciona assim, ó. Eu posso contratar 120 pessoas em um dia, posso contratar 60 pessoas em 2 dias, posso contratar uma pessoa por 120 dias. O que me interessa é que a relação pessoas-dias de serviço, né, pessoas contratadas por dias de serviços trabalhado, multiplicando o número de pessoas pelo número de dias, não ultrapasse o número de 120 dentro do ano, ou seja, de janeiro a dezembro. Professor, posso contratar 120 pessoas no dia 15 de dezembro para me ajudar na colheita e no dia 15 de janeiro para me ajudar no plantio? Posso. Só que daí, neste ano de 15 de janeiro aqui que você contratou as 120 pessoas, você não pode contratar mais ninguém. Se você contratar uma pessoa para trabalhar um dia, já era. Perdeu a condição de regime de economia familiar, tá? Uma outra coisa que é permitida é que para o pescador e o extrativista vegetal ou seringueiro, existe uma época chamada de período de defeso. O que é isso, professor? Período de defeso é um período do ano onde estas pessoas são proibidas de exercer a sua atividade. Por quê? O pescador não pode pescar porque os peixes da região estão em época de reprodução. Então ele deve preservar os peixes da região. O extrativista vegetal, ele não pode derrubar tal tipo de árvore, ou não pode tirar tal tipo de madeira, ou não pode buscar tal tipo de planta, flor, enfim, porque ela está no período de reprodução. Se ele agredir ela nesse momento, ele pode causar extinção, tá certo? Então eles têm períodos do ano, que é chamado período de defeso, em que ele é proibido de exercer sua atividade. Nesse período, esses caras aqui, o pescador, o extrativista vegetal ou seringueiro, buscarem serviço urbano, seja de caráter temporário, seja de caráter definitivo, enfim, se eles buscarem serviço urbano, eles não descaracterizam o regime de economia familiar, também na razão de 120 dias por ano, 120 dias no ano civil, tá? Então eu posso sair da minha atividade de pescador e ir trabalhar como segurança do banco da cidade? Pode. Por quanto tempo? Por no máximo 120 dias no ano. Por quê? Por causa do período de defeso. Tá certo? Ao produtor rural é possibilitada a exploração de atividade turística, por exemplo, transformando a sua propriedade rural num hotel fazenda. Por quê? Porque tem um período que você planta e você tem que esperar a plantação crescer para poder depois colher. Se nesse período você quiser explorar a atividade turística, você pode. Por quanto? Por no máximo 120 dias do ano. Isso não descaracteriza o regime de economia familiar, beleza? Tá, e o que é o tal do regime de economia familiar? Meus queridos, parágrafo 1º do artigo 11 da 8213 ou do artigo 12 da 8212. Regime de economia familiar, em resumo, é exploração da atividade para subsistência, sem uso de
maquinário, ou seja, não posso usar trator, colheitadeira, plantadeira, nada disso. Então, sem uso de maquinário, tá? E sem a contratação de empregados que ultrapasse a razão de 120 pessoas por dia no ano civil, tá certo? Posso contratar até esse limite. Então, é sem a contratação de, a gente chama empregados permanentes, tá certo? Sem o uso de maquinário e é o plantio para subsistência pelo grupo familiar, tá certo? Um último detalhe, caso um componente do grupo familiar esteja exercendo atividade urbana, mas a permanência do grupo familiar do grupo na exploração da atividade especial continue obrigatória, porque, digamos assim, ó, eu tenho meu pai, minha mãe, eu e mais 4 irmãos. E aí o meu irmão do meio, ele saiu da roça, como o pessoal fala, saiu da exploração da atividade rural e foi trabalhar na cidade. Carteira assinada, bonitinho e tal. Só que o salário dele não é o suficiente para sustentar todo mundo, né? Nós somos meu pai, minha mãe, eu e mais 4 irmãos. Então nós somos em 7 pessoas. Só o salário que ele recebe lá não dá, a gente continua plantando, vendendo, colhendo e tal. Então, se é necessária a permanência do grupo familiar na exploração da atividade rural, então a gente não descaracteriza o regime de economia familiar, tá certo? O que faz é que este familiar que saiu para explorar a atividade urbana, ele sai do grupo familiar, ele é excluído do grupo familiar. E aí, ao invés de ter 7 pessoas no grupo familiar, nós somos em 6. E esta pessoa, como ele não faz parte do regime de economia familiar, como ele não faz mais parte do grupo familiar, lá na frente ele não pode pedir a contagem do tempo como segurado especial, porque ele não trabalhou com a família, ele trabalhava em atividade urbana. Mas o fato dele trabalhar em atividade urbana não prejudica a caracterização do regime de economia familiar, então continuamos todos enquadrados como segurados especiais. Essa é a ideia, tá bom? São esses detalhezinhos aí que eu tinha que passar para vocês. Na próxima aula, meus queridos, nós vamos falar sobre os segurados facultativos e vamos estar encerrando essa parte dos segurados e participantes do regime geral de previdência social, tá certo? Não deixem de utilizar os recursos que a prova disponibiliza, não se esqueçam do banco de questões e o principal, aquela nossa parceria. Você em casa vai lendo a lei, eu aqui vou trazendo para vocês os detalhezinhos da lei, beleza? Galera, um forte abraço, bons estudos, nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá, valeu, tchau, tchau!